Oi, meus amadinhos! Esse é mais um vídeo da série de escrita científica que a gente está realizando esse mini curso na Semana do Conhecimento. Eu resolvi gravar aqui para vocês para atingir mais pessoas, então eu espero, né, que vocês contribuam com o canal, se inscrevam, curtam o vídeo, façam comentários, porque a gente vai ter muito prazer em responder cada um deles da melhor maneira possível. Então, a gente vai falar hoje sobre o domínio da ABNT para a excelência acadêmica. Eu sou professora Neide, professora aqui do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG e trabalho também com a disciplina de trabalho de conclusão de curso. A primeira questão-chave a responder é: como que a gente vai fazer coisas chatas serem agradáveis? Por quê, pessoal? Colocar as coisas que a gente escreve, né, os textos que a gente escreve de forma certinha nas regras, é bem chatinho, eu concordo com vocês. Mas a gente pode tentar fazer isso de uma forma mais leve. Por exemplo, né, fazer sem pensar que as coisas são chatas. Nessa chargezinha aqui, né, nesse desenhozinho aqui, aqueles dois personagens do Pink e Cérebro. Então, o Pink tá perguntando, né, pro Cérebro: o que vamos fazer hoje à noite, Cérebro? E aí ele diz: nós vamos fazer a mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar terminar o nosso artigo. Nós dividimos esse tema aqui na introdução, com a definição de monografia e artigo, a formatação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, e a estrutura do TCC, quanto aos elementos pré-textuais, capa e aqueles outros itens, os elementos textuais, né, que é o corpo do texto aí, a elaboração de citação diretas, citações curtas, citações longas e as citações indiretas, além de citação, chamada autor-data, né, falar um pouquinho da redação do texto e as situações que empobrecem esse texto. Também dos itens pós-textuais, as considerações finais e as referências dessa apresentação. Para introduzir o assunto, eu digo para vocês o seguinte: numa apresentação curta igual essa aqui, não dá para a gente abordar tudo. Só que a hora que a gente vê um artigo publicado, um TCC publicado, né, uma monografia publicada, vai depender da instituição que vocês estão, como é que vai chamar o seu trabalho de conclusão de curso. Enfim, é só a pontinha do iceberg ali. O trabalho do pesquisador é muito mais do que o que a gente vê ali acima da linha da água. É um pouquinho isso aí que nós vamos fazer. Por quê? Navegar nas normas da ABNT é bem complicadinho, até porque de tempos em tempos essas normas são reeditadas e melhoradas. Então a gente precisa, a partir desse momento em que a norma nova é publicada, nós precisamos atender a essa nova norma e nos adequar. Então a gente já estava acostumado a fazer coisas de um jeito, depois vai ter que se acostumar a fazer coisas de outra maneira, né? E nessa figurinha aí tá essa mocinha aí, né, com as regras da ABNT ali e uma caneta tentando, né, se equilibrar aí, né, no mar bravio da publicação do TCC dela. Então a gente precisa respeitar a ABNT. Eu também fui, né, lá no dicionário para tentar fazer pegar o conceito de monografia, né, que é a descrição especial de um único assunto. Pode ser um estudo limitado em termos de recorte histórico, geográfico, crítica literária, especificamente que se trata de um tema, né, de uma pessoa ou de uma região. Vai variar muito se você está trabalhando nas exatas, se você está trabalhando nas agrárias, se você está trabalhando nas sociais aplicadas, e por aí vai todas as grandes áreas. Enfim, a etimologia do termo vem lá do grego, né? Monos, única, grafém, grafia, escrita, e é uma pesquisa específica de um tema único, com formato e estrutura lógica, atendendo a hipóteses e coletando dados, né? Com metodologia desenvolvida, clara e objetiva, e com resultados apresentados. Mas sempre, pessoal, precisamos consultar as normas da nossa instituição. Por quê? Como eu digo, a ABNT muitas vezes nos dá diferentes caminhos para fazer a mesma coisa. Tipo, a grafia do nome da obra, lá nas referências, pode ser destacada com negrito,
com itálico ou sublinhado. Cada instituição adota o que mais lhe convém nesses 3 modelos, por exemplo. Então, assim, nós, no Instituto de Ciências Agrárias, adotamos o destaque do nome da obra como negrito. Outro conceito de monografia é uma publicação não seriada, completa, constituída de uma parte única e que pretende completar, né, em um número se completar em um número pré-estabelecido de partes separadas. Então, nós vamos ver as partes aqui brevemente, para depois nós entendermos, né, qual que vai ser a nossa missão aí na monografia. O artigo é uma publicação científica mais sintética, né, e objetiva dos resultados das pesquisas. Essas pesquisas podem ser em termos científicos, as explorações bibliográficas, aí, antigamente chamadas de revisão de literatura, pode ser referencial conceitual, referencial teórico, marco conceitual, enfim, vai variar o nome de instituição para instituição. Pesquisas exploratórias, em que você vai, né, por exemplo, fazer um estudo de caso. Pesquisas de extensão universitária, com interface com a pesquisa e várias outras aí, né, que a gente não tem, eu não domino aí para poder explicar todas as outras para vocês, né, nesse mundo, universo aí que é a pesquisa, principalmente nas datas atuais. Nessa figurinha do lado aí, não sei se vocês veem, né, o pesquisador é esse senhorzinho aí de óculos que está no início, perto dessa setinha aí, e é uma parte da o que a gente chama de revisão por pares, né, o processo de revisão por pares, né. E a citaçãozinha debaixo da figura tá assim: a maioria dos cientistas entendem, né, que o processo de revisão por pares é uma melhoria no seu artigo, mas na verdade as pessoas estão ali, vocês vejam, né, com serra, com bastão de beisebol, com um machado ali, uma espingarda, tentando, né, pegar aquele pesquisador, porque quando a gente vai revisar um artigo, gente, nós fazemos um pente fino mesmo, sabe, assim, linha por linha, palavra por palavra, para ver se há, né, uma coerência em todo o texto para ser publicado. E lá no final, né, a plaquinha, o paper, né, o artigo foi aceito aí. Então, redação científica, as partes básicas de todo trabalho científico. Precisa ter introdução, nessa introdução pode estar embutida uma breve justificativa ali do porquê fazer aquele trabalho, os objetivos, o referencial teórico, material e métodos que podem vir juntos ou separados dependendo do periódico que está se publicando, resultados e discussão também, porque resultados e discussão em alguns periódicos, né, vem um item de resultados e outro item de discussão. Conclusão ou conclusões e os itens pós-textuais, principalmente aí o mais importante, as referências. Então, outra questão chave a responder aqui: como formatar por normas da ABNT a estrutura, né, do seu TCC. Então, assim, a gente precisa, né, consultar algumas fontes. E hoje tem muito mais fontes para a gente consultar aí na literatura. O certo é a gente ir, né, lá no diretório da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem lá as diretrizes para a formatação de trabalhos acadêmicos. Pessoal que está nos assistindo aí de outras instituições, provavelmente, né, na sua instituição vai ter alguma coisa do tipo assim, né, normas para apresentação de trabalhos acadêmicos, né, igual essa aqui que eu peguei, né, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, só para dar um exemplo aí que existem, né, modelos e normas para vocês seguirem bem, vamos dizer assim, bem mastigadinhos aí no nosso trabalho. Os elementos pretextuais, né, a capa, que é obrigatória, a lombada opcional, a folha de rosto, em alguns locais a folha de rosto é chamada contracapa, que também é obrigatória. A errata, é possível publicar uma errata, porque às vezes aquele TCC já foi publicado como artigo científico e descobre-se pequenos errinhos, então a gente pode colocar, né, aí o caso de errata. Pessoal, até não é assim muito comum, nem deve ser priorizado, mas até os grandes periódicos muitas vezes soltam erratas, porque às vezes é um problema de formatação, é um problema de
uma descrição ali naquele artigo que não pode ficar errado, mas já foi publicado, alguém já consultou, então publica-se, né, a errata a respeito daquele assunto ali que foi publicado. A folha de aprovação é um item obrigatório, porque lá vai ter as assinaturas da sua comissão avaliadora, né, da banca, da avaliação daquele TCC, dedicatória, agradecimentos e epígrafe são opcionais aí a critério do autor do TCC. Seguindo, né, é necessário um resumo na língua portuguesa e um resumo em língua estrangeira. Dois cuidados que a gente deve ter é que também, voltar só um pouquinho aqui, também a dedicatória, agradecimentos, epígrafe, devem ser revisados por pessoa, né, capacitada aí em revisão de língua portuguesa, porque às vezes, né, sai alguns errinhos feinhos aí, né, do tipo, brincando aqui, nós vai, nós foi, lá numa publicação científica de um TCC. Então, não é legal, né, dá uma impressão de desleixo aí com a escrita. Da mesma forma, o resumo de língua estrangeira. Pessoal, não é colocar na inteligência artificial, no tradutor automático, para fazer o resumo transformar do português para o inglês. Então, tem que ter um revisor de língua estrangeira, ou pelo menos, né, alguém que tenha conhecimento disso aí do seu grupo de trabalho para poder te ajudar, se você não consegue fazer o resumo em língua estrangeira. Lista de ilustrações, lista de tabelas de abreviaturas e siglas e listas de símbolos vem antes do sumário. São opcionais, mas recomendáveis quando existem, por exemplo, várias ilustrações durante o texto, várias tabelas, várias abreviaturas, vários símbolos naquele texto. Porque acaba que nem tudo, né? As pessoas, por exemplo, tem uma sigla lá, SM, que significa alguma coisa lá dentro do seu texto. A pessoa, se tiver dúvida, volta rapidamente lá na lista de abreviaturas e siglas para saber o que significa aquela abreviatura que você usou ali, SM, por exemplo. O importante, né, é sempre consultar as normas da instituição. A respeito do sumário, o sumário é como se fosse o índice, né, do trabalho de TCC, em que você vai colocar a introdução, página tal. Existem hoje, né, as ferramentas automáticas aí que facilitam a vida nossa na hora de escrever. Quanto à parte de texto, o texto pela BNT recomenda-se utilizar a fonte Arial ou Times 12. Importante, se você começa o texto em Arial, termine o texto em Arial. Se você começa o texto em Times, termine em Times, porque tem hora que às vezes a gente recebe um texto parte Times, parte Arial. Aí fica complicado. Na introdução, que é obrigatória, nós vamos, né, fazer uma vista geral sobre o tema, tentando, entre aspas, ali, vender o peixe da nossa pesquisa, que é justificar aquela pesquisa, mostrar as lacunas do conhecimento e as possíveis, né, respostas que você vai dar com aquele trabalho. Na introdução, pode ser incluídos os objetivos, como o último parágrafo da introdução, ou estes objetivos são incluídos num tópico específico, dependendo da publicação que a gente está trabalhando. Pode ser uma opção, né, do comitê de orientação aí, você separar a introdução dos objetivos. A parte do desenvolvimento. Aí o desenvolvimento é obrigatório, porque é a argumentação consistente, é a base da literatura que vocês vão utilizar. Sendo um TCC de revisão de literatura, o desenvolvimento vai ser a maior parte. Sendo um TCC de pesquisa, qualquer delas que seja, no desenvolvimento vai estar incluso, né, material e métodos, vai estar o referencial teórico, material e métodos, resultados de discussão, para só depois elaborar-se a conclusão. Importante. Na conclusão, nós precisamos nos ater aos objetivos. Eu não posso começar com um objetivo e concluir sobre outra coisa. Então, eu preciso concluir a respeito do que eu estudei aqui. Muito bem. Com relação às margens do tamanho da folha. O trabalho científico ele é formatado no papel A4, 21 por 29,7 centímetros. As margens superior e esquerda de 3 centímetros, a inferior e direita 2 centímetros. Isso é facinho de configurar, né, no editor de texto que vocês estão trabalhando. A fonte Arial ou Times, como eu já havia dito, no corpo de texto em tamanho 12 e nos títulos, opcional, tamanho 12 ou 14.
Para legendas, notas de rodapé, número de paginação e citações longas, nós utilizamos fonte de tamanho 10, que né, para destacar esse tipo aí de, vamos dizer assim, intervenção do autor no texto. No corpo de texto, o espaçamento entre linhas é 1,5, e para citações longas e diretas, aquelas de mais de 3 linhas, já já a gente vai explicar como é que faz isso. Em legendas, notas de rodapé e referências, o espaçamento é simples. Para o recuo da primeira linha dos parágrafos, nós utilizamos 2 centímetros. E aí eu gosto de colocar uma coisa importante que eu vejo na correção de vários trabalhos, pessoal. Uma frase solta não é um parágrafo, então a gente tem que tomar cuidado que todos os parágrafos que nós escrevamos tenham pelo menos 2 ou 3 frases. Sabe aquele esqueminha que vocês devem ter aprendido lá no Enem, né, para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, de introdução, desenvolvimento e conclusão para cada parágrafo? Se a gente fizer isso, nós vamos conseguir que o parágrafo não fique com uma frase só e nem fique solto. Quanto a figuras, gráficos e imagens, são recursos que o autor pode utilizar na redação do seu TCC, mas eles precisam ter uma conexão com o texto. Então, não pode colocar simplesmente a figura lá, né, o rodapé da figura certinho, mas tem que ligar aquela figura. E quanto mais próxima aquela figura estiver ligada ao texto, melhor. Tipo, os dados apresentados, tive esse resultado, entre parênteses, tabela 1, que é uma ilustração, porque pode ser um gráfico, pode ser uma imagem, enfim. Né? E dentro do texto, isso vai entre parênteses, igual eu coloquei aqui na imagem para vocês, figura 1, ou né, um exemplo conforme a figura 1, nananana. Vocês vão explicar lá o que vocês querem explicar a respeito disso. Enfim, desenvolvimento do TCC. É obrigatório, né? Pode incluir itens e subitens, aí vai depender muito do estilo de escrita do autor, porque primeiro a gente escreve na nossa, vamos dizer assim, com o nosso estilo e depois a gente formata com as regrinhas todas, né? Igual tá ali, né, o Batman brigando com o Robin e falando assim, o Robin falando, eu já acabei minha pesquisa. Aí o Batman batendo nele e falando assim, o Google não é pesquisa. Só o Google não é pesquisa, tá, pessoal? Então, existem muitas outras coisas no mundo aí. Uma coisa que gera realmente muita dúvida, as citações. Citações diretas são aquelas que a gente coloca tudo exatamente como o autor escreveu, que a gente chama de citações ao pé da letra. Para não esquecer nunca mais. Indireta é interpretativa. É aquela que você interpreta o que o autor disse ou que vários autores disseram. Enfim, e existe, eu tenho que falar aqui, mas eu não gosto da citação de citação. Vamos falar a respeito de cada uma delas aqui com calma para vocês entenderem melhor o que eu estou tentando dizer. Porque geralmente, quando a gente vai elaborar citações, a gente fica igual essa mocinha aqui, né? Oh, meu Deus, eu preciso de ajuda. Por quê? Trabalhos difíceis, se a gente já começar a fazer errado, o trabalho vai ficar muito maior. Por quê? Vai gerar muito retrabalho. E aí a gente já vai ficando com raiva daquele texto, com raiva daquele TCC. Então, assim, se a gente começar pensando em fazer certo, o trabalho vai parecer menor, porque a gente já vai com aquela disposição em não errar. Vai errar? Vai, mas aí vai ser muito mais fácil de corrigir se a gente já começar, do que se a gente começar de qualquer jeito. Então, vamos lá, citações ao pé da letra, citações diretas, de até 3 linhas, né? A transcrição textual da obra que vai ser consultada. Eu coloco a informação do autor lá entre parênteses e vou ter que, entre parênteses não, perdão, entre aspas, e vou ter que abrir um parêntese e colocar o sobrenome do autor, no caso de um autor, né, naquela obra, vírgula, o ano, igual tá ali 2021, vírgula, P ponto, a página que eu consultei para tirar aquela informação. Importante, o ponto final é depois do último parêntese, porque você está fechando aquele parágrafo ali. Ou eu posso dizer, de acordo com Silveira, abro parênteses, 2021, vírgula, P.81, fecho parêntese, vírgula.
e coloco a informação ali, entre aspas, que eu li lá da obra do Silveira. Importante a gente lembrar, né, que eu ponho essas setinhas vermelhas aí, que se eu falo de acordo com fulano, eu preciso colocar uma vírgulazinha antes da informação. Ou se eu coloco ali, ó, Silveira, a última linha, Silveira, abre parênteses, 2021, P.81, fecha parênteses, enfatizou a importância disso lá que ele escreveu, e eu copiei exatamente as mesmas palavras. Então, vou pôr entre parênteses, mas não preciso da vírgula, porque ali é o sujeito. O autor enfatizou isso, isso e isso. Em cima, eu estou remetendo a alguém, né, de acordo, conforme, segundo, e aí são vários os exemplos que a gente pode dar. As citações diretas com mais de 3 linhas, nós vamos destacar com recuo padronizado em relação à margem esquerda e recomendamos pela ABNT 4 centímetros, com espaço simples entre as linhas e a fonte menor, né, em tamanho 10 ou 11, perdão, em tamanho 10 ou 11 e sem a utilização de aspas. Vamos ver como é que fica isso. Com mais de 3 linhas, nós colocamos toda a informação aqui em cima e na sequência, né, eu coloquei 4 linhas ali só para exemplificar, Silveira, 2021, P.81 e fecho parênteses e ponho o pontinho final. Existem, né, como eu disse aí, no mundo mesmo aí da internet, vários exemplos para a gente poder fazer. E um deles é esse aí que eu tirei de uma referência, né, que tá aí no rodapé, para vocês verem, né, que tem que ter o recuo de 4 centímetros, que o espaçamento é simples e que a fonte da referência, fonte não, a informação da referência é colocada no espaçamento simples. As citações indiretas, para a gente não errar mais, né? Interpretação de parte da obra consultada, sem transcrever as palavras do autor. O plágio, gente, igual essa figurinha 11 está mostrando para a gente aí, é um risco. Então, no início, quando a gente está começando, a gente fica com muita dúvida mesmo, o que é plágio, o que não é. Se você copiar ao pé da letra, ponha as aspas ou faça o recuo. Se você interpretar, vai ser uma citação indireta. Nós, nas ciências agrárias, geralmente utilizamos mais as citações indiretas, pela experiência que eu tenho, tá bom? Então, assim, mas se eu sempre citar a fonte e fizer a referência no final da obra, eu vou estar dando crédito ao autor. Então, essa parte ética é muito importante, porque evita que a gente tenha problemas depois, né, com o plágio. Nas citações indiretas, a gente não coloca as aspas e é opcional indicar a página ou localização. Eu vejo que, geralmente, quando é opcional, as pessoas, né, tendem a não fazer justamente para evitar mais trabalho numa coisa que já é trabalhosa. O certo é, eu preciso padronizar. Se eu indicar a página em uma citação indireta, eu vou ter que indicar em todas. Padrão, gente, é tudo em texto científico. A palavra padrão, você tem que ter padrão até para você cometer erro no texto científico. Então, a citação indireta, eu posso pôr informação e lá entre parênteses, no finalzinho da frase, eu coloco o nome, sobrenome do autor, vírgula, o ano e o pontinho final. Ou eu posso colocar conforme alguém, o ano lá entre parênteses e a informação. Importante, o que mudou com a regra da ABNT para citações em 2023? Antigamente, essa parte aí, na segunda linha que fala que é a informação seguida do nome do autor, né, no final da frase ou do parágrafo, entre parênteses, era tudo em letra maiúscula, tudo em caixa alta. Hoje é só a primeira letra em maiúscula, porque é um sobrenome, né, nome, né, considerado, né, sobrenome próprio aí da pessoa. E eu coloco, né, um pontinho final. É importante quando eu utilizo citações da forma, por exemplo, conforme Silveira, de acordo com Silva, o ano e tal, a citação termina no ponto final, porque às vezes é muito comum a pessoa começar o parágrafo dessa forma, segundo alguém, tarará, tarará, a informação, ponto final, e continuar aquele parágrafo que é daquela pessoa. Então prestem atenção nisso, porque senão fica um trecho ali, né, sem citar a fonte.
e principalmente trechos sem citar a fonte no referencial teórico, não pode ser colocado. Porque a tentação, igual eu coloquei nesse meme aí, né, que eu achei aí na internet, aproveita o feriado, esquece o teu TCC, depois você dá um jeito. Gente, ignorar o problema não vai resolver o problema. Então, a gente precisa mesmo entender que o TCC é obrigação nossa. Citação de citação. Bom, tema polêmico. Porque às vezes fica parecendo que é preguiça. Então, citação de citação pode ser direta ou indireta, ao pé da letra ou interpretativa, de uma fonte original que eu não acessei. Aí eu vou indicar por autoria e ano a primeira fonte citada, com a palavra apud, que é de latim, então tem que vir em itálico, ou citado por, seguida da autoria, ano e número da página, ou localização da fonte consultada, se houver. Enfim, eu prefiro citado por, porque eu tento evitar estrangeirismos na escrita e fica mais fácil para o leitor entender, porque nem todo mundo tem obrigação de saber o que é apud, né? Uma citação de citação possível é a gente fazer desse tipo. A acupuntura surgiu há mais de 6.000 anos antes de Cristo. Entre parênteses, que está lá no livro amarelo do imperador chinês, que as pessoas nem sabem se existe, porque foi publicado ainda, né? Porque foi publicado 2.000 anos antes de Cristo, na página 7. Citado por um autor em 2017, na página 89. Essa é uma citação de citação que eu, como professora, aceitaria. Agora, uma citação de citação assim, fulano de tal, 2022, citado por alguém em 2025, ai, gente, é preguiça, né? Vai lá na referência original de 2022, lê a pessoa original e faz a citação da pessoa original lá, para não ficar... Você já brincar de telefone sem fio? Aquela brincadeirinha que você fala uma frase, passa por várias pessoas assim, cochichando no ouvido, lá na frente não sai outra coisa diferente? Então, vamos ficar esperto, né, e evitar de brincar de telefone sem fio na hora que a gente estiver fazendo o nosso trabalho de escrita científica. O de baixo, né, que é o depois do ou aí, que é um exemplo com a PUD, né, que é Escarcela 2012, a PUD Estrada 2024, página 157, a informação lá, que é do Escarcela que o Estrada citou. Enfim, a gente precisa padronizar de novo se vai usar citado por ou se vai usar o APUD, e ambos devem estar na lista de referência. É um erro comum também a pessoa colocar citado por e colocar lá no final, por exemplo, para a segunda situação aí, somente Estrada 2024. Lá no final das referências vai ter que estar o Escarcela 2012 e também o Estrada, quem citou e quem foi citado lá na lista de referências para a gente poder trabalhar. E nesse momento vem uma outra pergunta-chave a responder. Você leu tudo que você citou? Às vezes, para os meus orientados, na hora que eu estou corrigindo o trabalho deles, eu escrevo assim: na boa, você leu as 377 páginas deste livro? Ou você leu um capítulo desse livro? Ou você leu uma parte desse livro? Ou você leu as 1.000 não sei quantas páginas lá do compêndio de não sei o que, ou você leu um trecho desse livro? Porque no TCC vai aparecer desespero, você vai ficar morto, você vai ficar com sono, com mais sono ainda, vai ter um orientador chato te importunando, às vezes você vai gastar muito dinheiro na pesquisa e no xerox, você vai passar raiva, não vou mentir para vocês. A vida social vai dar uma quebrada boa, assim, porque você fica consumido por aquela atividade. Você vai ter dias de maldade, assim, que você vai querer matar todo mundo. Mas calma, respira. A gente está aqui para ajudar, para resolver esses medos, para defender o TCC no prazo, de vez em quando para oferecer o ombro para as pessoas chorarem, porque nós estamos aqui tentando desmistificar essa tal, né, dessa formatação aí da ABNT. Para citações, a gente vai ter sistemas de chamada, autor, data ou numérico. Aqui no Instituto de Ciências Agrárias a gente usa o sistema autor, data, não aquele numérico, que é uma coisa que às vezes induz a gente ao erro. Você pega um paper lá, publicado, e aí tem uma frase e um númerozinho na frente, assim, bem pequenininho, 5, 4, significa que aquele trecho é daqueles autores. Aí você precisa ir lá na referência original e ler aqueles autores. Enfim,
Eu tenho que padronizar de novo durante toda a publicação e toda a obra citada deve estar na lista de referências e vice-versa, porque tem gente que acha que a gente não vai conferir e vai lá e copia a lista de referência dos outros. Aqui tanto de referência. A hora que a gente vai checar se uma coisa é espelho da outra, se a lista de referências está toda citada no texto, se tudo que está citado nos textos está na lista referencial, começam a acontecer os problemas. A gente fica calmo, fala com vocês assim, fica calmo, se empenhar o TCC vai dar certo, porque o pensamento tem que ser positivo, mas a gente precisa se empenhar, porque senão, né, a gente não vai conseguir. Outro memezinho importante aí, né, para os que gostam, a cafeína é uma grande amiga no caso do TCC, porque ele fica querendo desse jeito aí mesmo espancar a gente, mas a gente dá conta dele, né? O que mudou na citação, né, com 2023, para a gente ter atenção, foi a última linha aí, que antigamente era tudo em letra maiúscula, dentro do parêntese, hoje só a primeira letra em maiúscula. Então, fica dessa forma. Para um autor, para Canhedo 2017, muitos estudantes são desvalorizados nas funções de estagiário. Ou a informação, Canhedo, 2017, dentro do parênteses, dos parênteses, lembrando que o ponto final vai depois do último parêntese. Quando são na referência da obra consultada, para a gente lembrar, né? Canhedo, vírgula, os prenomes abreviados com letras maiúsculas, A.S., A.S.J. E aí vem aí, telemarketing, 2 pontos, a empresa, Rio de Janeiro, Toca, 2017. São os itens obrigatórios para uma referência de obra do tipo livro. Reparem ali que o subtítulo não está destacado em negrito, então está destacado só o título da obra, que é telemarketing. A dica, né, para livros, para a gente guardar a TLED, quer dizer, autor, título, local, editora e data, que são os itens principais aí da nossa referência. E o título em negrito, eu pus ali o T em negrito para vocês. De novo, o Batman aí batendo no Robin, né, que Robin fala que precisa terminar o meu TCC. Antigamente era Facebook, muito antigamente, não sei se vocês lembram, lá nos vídeos do passado, né? Hoje é Instagram, hoje é TikTok, né? Que vocês gostam muito, e outras coisinhas mais aí. Então, vamos usar a internet, mas vamos usá-la ao nosso favor para que a gente, né, não consuma tempo com isso, porque senão você fica lá 2 horas rolando o feed e o seu TCC está lá, ó, voando, tentando, né, te esmagar em relação ao tempo. Autores da entidade a gente utiliza quando não tem uma autoria pessoal específica para aquele tema, para aquele documento que vocês estão consultando, né? Para escrita correta é necessário exercitar a leitura ao pé da letra da Academia Brasileira de Letras, 2017, página 4. Ou, segundo a Academia Brasileira de Letras, 2017, P.4, para a escrita correta é necessário exercitar a leitura. Existem outros autores, né, entidades aí. Quando eu tenho 2 autores que publicaram aquela mesma obra, eu posso começar já. Antunes e Costa, 2024, descreveram a instituição da garantia de direitos para trabalhadores na República, ponto final, que está fazendo parte do texto. Eu marquei em amarelinho ali a conjugação verbal, porque às vezes muitas pessoas esquecem e colocam assim, Antunes e Costa, 2024, descreveu. Não é, são 2 pessoas, é plural. Ou, se foi instituída a garantia de direitos para trabalhadores na República, abro parênteses, Antunes, ponto e vírgula, Costa, vírgula, somente o A maiúsculo e somente o C maiúsculo, 2024, fecho parênteses e põe um pontinho final aí. Para 3 autores, tem a informação ali que eu não vou ficar lendo para vocês, eles colocaram o que eles acharam importante ali, e abro parênteses e escrevo o sobrenome do primeiro autor, importante, ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor, ponto e vírgula, sobrenome do terceiro autor, vírgula, 2019. Ou, conforme, aí vem Gonzalez, vírgula, Estuai e Canuto, e o ano entre parênteses, 2019, vírgula, é importante manter, lá, 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 lá. Ou ainda, Gonzalez, vírgula, Estuai e Canuto, abre parênteses, 2019, relataram a importância de manter, lá, 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 a informação ali. Pois muito bem.
Com mais de 3 autores, a norma nos permite, né, citar o sobrenome do primeiro autor, seguido da expressão et al. A gente não fala, tá, gente? Eu vou falar aqui para vocês só para exemplificar a expressão. Quando nós estamos apresentando, nós dizemos assim, Couto e colaboradores 2023, ou o grupo de trabalho de Couto, para não ficar tão repetitivo, às vezes, e colaboradores. Porém, aqui eu vou explicar isso para vocês, porque vem da expressão em latim et ali, que é et, espacinho, a-l-l-i. Então, isso é uma abreviatura já. Então, por isso que tem que ter o et al, um pontinho, tá bom? Então, vai ser assim, a escala de produção, a informação lá, conforme Couto e colaboradores, pontinho final depois do al, abre parênteses, 2023, fecha parênteses, pontinho final. Ou ainda, né, a escala de produção não garante sucesso no empreendimento, abre parênteses, Couto et al, em itálico, porque é do latim, pontinho, vírgula, 2023, fecho parênteses e ponto final. Aconteceu uma coisa muito engraçada com a minha orientada, que eu disse para ela assim, et al, ponto, vírgula, um ponto e vírgula. Aí ela pôs todo mundo com ponto e vírgula, mas não, tá, gente? É um pontinho final e depois uma vírgula, justamente por conta disso que eu expliquei, que é uma abreviatura de et ali. Se a gente tiver uma situação com autores diferentes, com sobrenome igual e ano de publicação igual, no texto ficaria, por exemplo, confuso eu saber qual Alves foi aquele. Foi o Alves CM ou foi o Alves AP? Então, para identificar dentro do texto, eu vou ter que pôr assim, Alves, vírgula, C.M, sei lá, inventando aqui, Carlos Mariano, vírgula, 2022, página 15, porque é uma citação ali, no caso, ao pé da letra, uma citação, né, direta. Ou ainda a informação Alves, vírgula, o outro autor, sei lá, Antônio Pereira, A.P. vírgula, 2022, vírgula, P.3, fecho parênteses e ponto final. Ou ainda, né, conforme Alves CM, vírgula, C. M. 2022, vírgula, abre parênteses antes de 2022, P. 15, fecho parêntese e vai pôr a informação ali, porque, né, quando eu colocar essas setinhas, pessoal, vai prestar atenção que tem as vírgulas, às vezes é ponto e vírgula, às vezes é ponto final. Porque por mais que doa, tem muita gente que tem, eu brinco que tem depressão pós-parto do TCC. Fez o TCC, aí no dia seguinte já me fala assim, professor, defendeu o TCC, deu tudo certo? Aí eu falo assim, não, esse restinho de semana você descansa para depois fazer as correções. Aí a pessoa liga para mim ou conversa comigo, encontra no corredor e fala assim, ai, professora, tô me sentindo tão vazio, porque hoje eu não tenho que mexer com TCC. Então, acontece, né? A gente brinca que é a depressão pós-parto do TCC aí, mas vocês, né, precisam terminar. Se eu tenho autor diferente, com sobrenome, iniciais e ano iguais, nós vamos ter que colocar os prenomes desses autores lá dentro do texto. Porque eu tenho, por exemplo, Marcelo Souza 2019 e Mariano Souza 2019. No texto ficaria assim, se fosse, né, adotar a norma anterior. Souza, M. 2019. Qual M? É o Marcelo ou é o Mariano? Então, a gente precisa no texto, né, fazer essa referência. São coisas que acontecem menos, mas como pode acontecer, eu deixo o exemplo aqui para vocês. Porque igual tá esse Minion aí, né, todo detonado, eu acho que vocês devem conhecer essa figurinha aí, né? Falar de mim é fácil, eu quero saber é fazer o meu TCC, porque, né, todo mundo faz esse trabalho, pode ser feito de uma forma mais leve, é o que a gente está tentando ajudar vocês aqui, mas geralmente é um trabalho bem árduo. As citações de várias obras do autor naquele mesmo ano, suponha que aquela pessoa é um super pesquisador, publicou 5 artigos no mesmo ano e você vai utilizar aquelas 5 referências daquele pesquisador. Então, a gente acrescenta letras minúsculas em ordem alfabética após a data e sem espaço, conforme a lista de referência. Então, eu coloco lá Siqueira Neto, vírgula 2021A, para a informação que eu tirei daquele primeiro artigo, e a informação do segundo artigo, Siqueira Neto, vírgula 2021B. Aqui já é um outro exemplo, né, de citação, que são os sobrenomes familiares. Toda vez, pessoal, que tiver um júnior no final do nome,
sobrinho, neto e vários outros sobrenomes aí de família, nós precisamos colocar quem é antes, porque pode ser Siqueira Neto, Oliveira Neto, Andrade Neto. Qual neto é? É o neto do Andrade, é o neto do Siqueira, é o neto do Pereira, sobrinho do fulano, para a gente poder especificar. Quanto mais especificado for a citação e tiver especificado lá na referência, mais fácil é para a gente fazer a busca. Ah, professora, para que tem essa coisa tão chata? Porque nós precisamos ser capazes de recuperar os documentos que um autor leu, se a gente quiser ler também. Então, a lista de referências, pessoal, bem feita, é uma fonte de busca também para outros autores que estão estudando aquele tema. E o que mais a gente quer é ser lido, ser discutido e ser citado, porque isso é que é importante para a nossa pesquisa, né? Vamos dizer assim, atingir maior número de pessoas possível. Se eu tenho, então, né, continuando aqui, várias obras do autor no mesmo ano, na lista de referências tem lá o primeiro artigo, Siqueira Neto, e aí eu inventei aqui, né, o periódico lá, a revista, o local, volume, página, o mês e o ano lá, e a letrinha A depois do ano. No segundo artigo, lá, 2021, letra B, para saber quem é quem lá no meio do texto. Se existem várias obras do mesmo autor, em anos diferentes e a gente precisa ou quer referi-las simultaneamente no texto, eu não preciso ficar repetindo. No caso aqui, por exemplo, Oliveira 2017, Oliveira 2021, Oliveira 2023. Se é o mesmo Oliveira, eu coloco Oliveira, abro parênteses, vírgula, 2017, espacinho, 2021, vírgula, espacinho, 2023, descreveu, que é um autor só, a ocorrência de aborto em tantos por cento das adolescentes de 15 a 17 anos, respectivamente, pelas obras que ele falou. E eu ordeno as datas cronologicamente separadas por vírgula. Uma outra coisa de citações também, eu não me recordo se eu coloquei aqui, mas eu lembrei agora por falar nessa ordem cronológica aí, é que as pessoas me perguntam muito: professora, dentro do parênteses, eu tenho uma informação que veio, sei lá, de 4, 5 fontes diferentes. Como é que eu coloco dentro do parêntese? As obras por ordem cronológica ou as obras por ordem alfabética do sobrenome de autor? Gente, a BNT recomenda que a gente coloque as citações de obras de diferentes autores, quando estão dentro do parêntese, por ordem alfabética de sobrenome de autor. Isso justamente, né, para facilitar que a gente recupere as informações. Então, por exemplo, tem Andrade, Silva e Teles. Vai ser nessa ordem, né? A, S, T. Não o inverso, porque estaria fora da ordem cronológica. Por mais que o mais jovem deles, o artigo mais recente, seja o do Teles, ele vai ficar em último lugar lá no parêntese. Em outras normas pode ser, em outros periódicos, a norma pode ser por ordem cronológica, mas a BNT nos manda por ordem alfabética. Obras sem autoria específica, a gente vai tentar ao máximo atribuir uma autoria, igual a gente já falou do autor pessoa, né, do autor entidade lá, que é o CNPJ, ou sem autoria específica, nós vamos utilizar a primeira palavra do título, seguida de reticências entre colchetes, significa que você omitiu uma parte daquele texto ali, e a data, indicando, né, obrigatoriamente a página ou localização, se houver em caso de citação direta. Então, a informação ali, por exemplo, né, o atendimento domiciliar aumenta a chance de cura. E abre parêntese, o título da publicação, o idoso moderno, abre um colchete, 3 pontinhos, fecha o colchete, vírgula, 2023, página 8. Ou, conforme a hermenêutica, abre colchete, 3 pontinhos, fecha colchete, 1980, entre parênteses, vírgula. Os trabalhos de qualidade são expressões da ética na execução das atividades. Citações indiretas e simultâneas de obras de vários autores, né, que é o que eu estava falando, achei que eu não tinha colocado aqui, mas na verdade eu coloquei. Você coloca por ordem alfabética. Diversas pesquisas, conforme Anvisa, abre parênteses, 2000, vírgula, COAST, vírgula, 2003, 2018, 2 pesquisas do COAST, fecha parênteses, e Suzano, 2016, a informação lá que você buscou naqueles documentos.
ou coloque a informação, abra o parênteses e cite, né, os autores aí em ordem alfabética de sobrenome. Lembrando, se eu coloco dentro dos parênteses no final da frase ou no final do parágrafo, eu separo obras diferentes por ponto e vírgula. Isso aí é importante para ficar certo. Ou seja, de citações, nós já fizemos uma boa parte aqui. Lembrando, pessoal, que a gente atende todos os comentários, todas as dúvidas que são mandadas. Então, não fique com dúvidas, manda para a gente. Assim que possível, a gente interage com vocês aqui no YouTube e mostra as possibilidades de ajudar vocês. No texto. O texto, ele precisa ter uma linguagem direta, uma escrita impessoal no caso de publicação científica. E o vocabulário que seja culto, mas que não seja excessivamente rebuscado, aquela história de escrever para complicar. Não, nós vamos escrever cultamente, com a gramática correta, mas de uma forma direta, clara, concisa e coesa. Escrever para esclarecer, escrever o mínimo possível para esclarecer e que as coisas estejam conectadas entre si. E, pessoal, vai ficar ali para a eternidade disponível aquele material. Então, o revisor de línguas é um investimento que a gente precisa fazer porque nós temos o nosso português aí, estudamos, mas precisamos de um revisor de línguas. Principalmente porque a maioria das coisas a gente não publica na nossa língua e a gente não é nativo, né? Eu, pelo menos, não sou nativo de língua estrangeira. Então, acaba que gafes, né, e erros maiores aí podem acontecer. Porque o orientador faz a carinha desse rapaz aí que tá no meme, né? Disse que ia fazer o TCC, mas não escreveu nenhum parágrafo. Porque geralmente o autor pode ter bloqueios na hora de escrever. Então, é que eu brinco, a gente das ciências agrárias, empacou numa parte do texto, passa para outra. Começou a ficar cansado demais daquela parte do texto, vai formatar citação e referência. Cansou disso, mexe com outra coisa, porque aí você vai arejando a cabeça e vai conseguindo, né, fazer esse tipo de, vamos dizer assim, evolução do texto. Enfim, o que empobrece o seu texto? Ficar repetindo muitas palavras, às vezes eu pego o mesmo parágrafo, sei lá, tem animal 7 vezes no mesmo parágrafo, às vezes de 6, 7 linhas. Outra coisa é usar o gerundês, né? O excesso de gerúndios é prejudicial ao seu texto, porque dá indícios de oralidade no texto. Palavras complicadas do tipo: inúmeros trabalhos descrevem a importância do que você está estudando lá. Não são inúmeros, trabalhos são contáveis, então são vários, diversos, muitos, milhares, milhões, enfim, não sei quantos, mas não são inúmeros, são vários, são muitos. Outra coisa é que o texto onde faltam artigos, onde se escreve, por exemplo, o objetivo deste trabalho. O trabalho é inanimado, o trabalho não tem objetivo. Então, o objetivo com este trabalho, porque a nossa língua é muito rica. Então, a gente não pode pensar assim, igual lá no inglês, né? Que eles colocam assim, the purpose of this work, quer dizer, o propósito desse trabalho, o objetivo desse trabalho, no português não é assim. Os algarismos de 0 a 9 eu escrevo por extenso. Depois eu posso utilizar os algarismos, né? 10, 11, 12 ali para facilitar no texto. Intervalos. Eu vou ou escrever, no caso aqui um exemplo, 3 a 5%, ou colocar o algarismo 3 a 5% seguido da unidade. Nunca usar tracinho, 3 tracinho 5%, porque isso pode confundir o leitor e gerar a impressão de que é 3 menos 5%. Ai, professora, mas todo mundo entende isso. Nem todo mundo entende e a gente não pode partir do pressuposto que o leitor vai automaticamente entender o que a gente está falando. Então, a gente tem que partir para uma clareza maior. E para as unidades, né, nós vamos ter que verificar o padrão, porque às vezes tem uma unidade, por exemplo, eu já peguei uma coisa para corrigir, tinha tonelada escrito abreviado de várias formas diferentes. Uma hora estava T, outra hora estava tom, outra hora estava TO. Então acaba que isso, né, vai levando a gente a ficar igual esse cachorrinho aí, né? Tô completamente cansado, ele traduziu a sigla TCC ao invés de trabalho de conclusão de curso, como tô completamente cansado, porque ninguém sai ileso desse trabalho, porque o TCC, o que eu digo, é um trabalho solitário. Por mais que você tenha uma equipe de trabalho, que você tenha seu orientador ali te ajudando, né? Às vezes tem um grupo de trabalho no laboratório,
Mas na hora de você sentar para escrever, é um exercício quase que solitário mesmo. Então acaba que a gente fica se sentindo esmagado muitas vezes pelo TCC. Outra coisa que empobrece o seu texto é afirmar com muita categoria, principalmente se nós estamos falando na revisão de literatura, porque a gente está afirmando com base em alguém. Então, nós vamos utilizar estratégias, né, do pode, do provavelmente, do possivelmente. Outra coisa é devido a. Devido é de dever. Então, a gente coloca em consequência, em razão, em função disso, daquilo. Através. Através é de atravessar. É, eu vi através do buraco da fechadura. Então, atravessou. Mas eu posso. O sangue flui através dos vasos sanguíneos. Aí, beleza. Agora, foi demonstrado através de técnicas. Isso não. A técnica não, você não atravessou a técnica. Tá bom? Outra coisa são excessos de palavras do tipo que, etc. A gente não usa em texto científico porque nós vamos preencher etc. com qualquer coisa. Eu posso preencher etc. né? E até com galáxia. Então eu coloco assim, entre outros, para a gente pensar que os outros são aqueles fatores que eu falei antes. Por exemplo, também, ele é uma marca de oralidade no texto, igual quando você está contando historinha, também aconteceu isso, ou então aconteceu aquilo. Então acaba que, aí ó, então é marca de oralidade. Os trechos, né, que ficam às vezes confusos para o leitor entender, as idas e vindas do tipo, falei sobre um assunto, esgote aquele assunto, para não ficar assim, fala de um assunto, depois desenvolve um pouquinho do outro, depois volta naquele assunto inicial, então vai ficando cansativo. Para o texto ficar um texto, que a gente fala assim, uma fluidez de texto, um texto gostoso de ler, nós precisamos pensar em tudo isso. Lembrando que as frases, quanto mais curtas e objetivas, melhor, porque frases e parágrafos grandes demais, que eu ainda brinco assim, são os parágrafos monstro, acabam ficando confusos para o leitor entender. Quantas vezes vocês já devem ter pego aí, né, um artigo ou um livro que vocês leram um parágrafo, nossa, não entendi nada disso. Por quê? Porque estava enorme demais e tem que voltar e reler para poder entender. As imagens. Quando utilizar uma imagem, utilize uma imagem que vai te ajudar e não que vai te derrubar. Elas têm que ser usadas de forma adequada e com vamos dizer assim, com os rodapés necessários, com todos os dizeres importantes. Outra coisa é a gente usar adjetivos subjetivos. Eu trabalho com a disciplina também de equidiocultura e nas publicações muitas vezes a gente olha assim, a raça tem um porte majestoso, imponente, não sei o quê. Gente, o que é imponente para um pode não ser imponente para o outro. Bastante, satisfatório, suficiente e outros adjetivos que são subjetivos, nós precisamos evitar, cortar da linguagem científica, porque senão nós vamos estar deixando uma coisa ali de interpretação subjetiva. Quanto é bastante? Nós não sabemos quanto que é satisfatório. Para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Outras coisas que a gente precisa prestar atenção porque pode empobrecer nosso texto. As expressões dúbias, do tipo impacto. Na maioria das vezes, o impacto tem um aspecto negativo. Né? O impacto do terremoto não sei aonde. Mas eu posso, por exemplo, ter um impacto ambiental positivo quando eu vou e faço práticas de recuperação de solo. E um impacto ambiental negativo quando eu vou e, sei lá, faço uma gradagem inadequada, boto fogo no pasto, enfim, são impactos ambientais negativos, impactos ambientais positivos. Então, especifique isso para o leitor. A parte de coloquialismo, né, e marcas de oralidade, eles, elas, deles, delas e vários outros que a gente já falou aqui, que podem acontecer. Outra coisa é escrever na negativa, a gente sempre tenta escrever no na afirmativa para o leitor, porque você pode, eu já peguei algumas coisas do tipo assim, não há impossibilidade de realizar a pesquisa, ou seja, há possibilidade de realizar a pesquisa. E o a não pode ser utilizado porque o português mais culto existe possibilidade de realização da pesquisa no campus XYZ lá. Enfim, outro que a gente deve evitar, o verbo afetar. Afetar é de afeto, de carinho, né? A pedagogia do afeto, por exemplo, lá de Paulo Freire. Por exemplo, os animais afetados por tal doença. Não, nós vamos corrigir para animais acometidos por tal e tal doença.
Evitar as redundâncias, aí tem milhares de redundâncias, elo de ligação e várias outras aí, tá? Utilizar também tem no sentido de possuir, é muito comum, né, no português a gente fala assim, eu tenho uma casa ao invés de eu possuo uma casa. Na escrita a gente prefere o verbo possuir. E visar, quando nós visamos a algo ou a alguma coisa. Evitar também um e uma, uns e umas dentro do texto, porque a gente vai guardar o para o algarismo na hora que nós estamos trabalhando aqui. Já passando aqui para os elementos pessoais, pós-textuais, perdão. Aí tem outro meme que eu gosto muito de colocar essas coisas divertidinhas para vocês, né? Reclamar do TCC não resolve nada, mas tem hora que a pessoa quer desabafar, né? Eu não quero resolver, eu quero reclamar. Tá igual, né, esse meme aí. Então, assim, mas o que que acontece? Reclamar não ajuda e drena a energia do estudante. Então, assim, o tempo que você tá gastando reclamando, pega e faz, porque é a energia que você tá acumulando para você. Vocês ainda são jovens, têm excesso de energia, assim, mas quando vocês chegar na época do Zenta, igual a professora aqui, vocês vão ver que toda energia que a gente puder guardar, a gente agradece lá no final do dia. Enfim, os elementos pós-textuais. As referências é item obrigatório e nós devemos conferir se todas as citações foram referenciadas e se tudo que está lá na referência foi citado no texto. Glossário é um item opcional, né? Apêndice também é um item opcional, são trechos de obras de outras pessoas que poderiam ficar muito densos e complicados para ler se fossem colocados dentro do texto. Então, a gente coloca no final do texto como um apêndice, às vezes uma legislação completa, enfim, alguma coisa ali que seja importante para entender aquele texto, mas que dentro do texto ficaria muito denso. Aí nós colocamos como apêndice. E ligamos esse apêndice lá dentro do texto, onde, por exemplo, sei lá, eu estou falando que foi feito conforme as normas da instrução normativa XYZ lá. Eu coloco assim, apêndice 1. Porque se o leitor quiser ir lá no apêndice 1 e consultar na íntegra aquela instrução normativa, vai estar lá para ele poder consultar. Ainda eu posso ter, depois, né, das referências, os anexos. Por exemplo, às vezes o questionário da entrevista, em branco, óbvio, né, com os itens que você perguntou lá para os seus entrevistados. Tem autores que gostam, os comitês orientadores gostam que coloque toda a base de dados que foi utilizada ali para o cálculo, né, estatístico, com os dados brutos, o cálculo estatístico, para quem estiver lendo o trabalho poder conferir a parte lá daqueles quadrados médios, né? O valor do teste F e vários outros, né, itens ali da referência de estatística do trabalho. Então, o que é referência? É um conjunto padronizado de elementos descritivos que vão ser retirados do documento para permitir a identificação individual. Eu não vou falar aqui todas as normas de referências, porque seria impossível, nesse momento, a gente falar sobre isso. Nós vamos falar principalmente o quê? Quando eu for fazer a referência, uma dica-chave é o que eu li? Eu li físico, peguei o periódico e li. Eu li eletrônico, eu li um livro físico, eu li um livro disponível na internet. O que eu li? Tá bom? Para ser fácil de permitir a identificação individual daquela obra. É colocada em ordem alfabética na lista final. Nós na UFMG, no ICA, né, conforme as diretrizes da UFMG, não usamos a ordem numérica, então a gente coloca por ordem alfabética, com espaço simples, alinhado à esquerda e separado por uma linha em branco de espaço simples entre cada uma das referências. Pode ser feito em nota de rodapé, mas não é o que a gente padroniza, mas se for em nota de rodapé, são alinhadas à margem esquerda e a partir da segunda linha, né, abaixo da primeira linha da letra da palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre estas. Tá o exemplo aí para vocês e tem regra, inclusive, né, para o tamanho desse filetinho, que é como se fosse esse risquinho aí, logo em cima do canhedo aí, como exemplo para vocês. Fechando essa breve exposição aqui sobre como dominar a BNT para ter excelência acadêmica. Primeira coisa, você que vai fazer o seu artigo, o seu trabalho de TCC. Então, nós todos precisamos nos policiar para que
a gente não deixe, né, para a última hora, vai empurrando com a barriga, né, procrastinando, que é um nome bonito para empurrar com a barriga. Escrita científica não é dom, é treinamento. Então, à medida que vocês forem fazendo, as coisas vão ficando mais automáticas para o nosso cérebro processar. Então, quanto mais fizer, melhor vai ser o seu desempenho. Mas é necessário a gente treinar, ter paciência, porque tem hora que esquenta a cabeça mesmo, ter perseverança, porque tudo vai ser mais divertido do que fazer o TCC, do que formatar referência, do que fazer citação, do que ler artigo, na maioria das vezes. Ter comprometimento, separar um horário na sua linha do tempo diária aí para você fazer o seu TCC. Ter paciência para ler, alguns artigos são mais densos do que os outros, então às vezes a gente precisa de ler, reler, às vezes discutir com o orientador para compreender exatamente o que aquilo ali está nos mostrando naquela publicação. Ter honestidade, né, pessoal? Principalmente aí nesses tempos de inteligência artificial, se nós usarmos, a UFMG recomenda que a gente explicite no texto que foi produzido com auxílio de inteligência artificial e pensar que a inteligência artificial nunca é a autora. Então, nós precisamos pensar que nós é que somos o autor com o auxílio ou não da inteligência artificial, aí vai depender da opção de cada um. Isso nos introduz ao próximo tópico ali, que é ética para escrever. Nós precisamos, né, citar as fontes de outras pessoas, a gente precisa dar o crédito para aquele autor que publicou aquilo, acreditar se houve auxílio da inteligência artificial, nessa perseverança, né, nessa eterna busca aí, que é o que a gente fala, tentativa de perfeccionismo. Não é que o perfeccionismo vai nos, vamos dizer assim, travar na hora de escrever, mas o perfeccionismo nos ajuda a tentar evitar erros e algumas vezes erros bobinhos, porque igual eu falo com os meus alunos, a gente quer corrigir para além de citações e referências, a gente quer corrigir conteúdo. Nós corrigimos também citações e referências, porém o conteúdo nos interessa muito mais do que essa parte mais mecânica de citação e referência. Enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu gostaria de deixar as referências que eu consultei aqui, os nossos contatos também, né? A gente se encontra por aí nas redes. Se puderem, sigam a gente lá no canal, Professora Neide Judite UFMG. Inscreva no canal, siga no Instagram que nós estamos colocando dicas direto aí para vocês. E também o Instagram do grupo de estudos, GECOS e CA UFMG, e os nossos e-mails aí para contato se vocês tiverem dúvidas. Mas pode colocar as dúvidas aqui nesse vídeo que nós vamos com certeza responder para vocês com muito carinho e com muita atenção. Grande abraço e a gente se vê nas próximas.